Oi, meu nome é Gabriele, sou aluna de Engenharia de Materiais na Unifei e ao longo do último ano eu pude desenvolver ao lado do meu professor orientador Daniel Tomazini um estudo sobre síntese e propriedades de cerâmicas de titanato de cobre e cálcio obtidas por tape casting. Ao longo dos últimos anos, o material chamou bastante a atenção de cientistas e pesquisadores como um possível material para se fabricar capacitores comerciais. Esse material, o CCTO, chamou a atenção devido à sua alta constante de elétrica em uma ampla faixa de temperatura sem sofrer transição de fase. Aqui nessa imagem, a gente pode ver um esquema, uma ilustração da célula unitária do CCTO. Os objetivos desse trabalho foram a sinterização do pó de CCTO por meio de uma rota química simplificada desenvolvida no Grupo de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o desenvolvimento de uma barbotina alcoólica através da adição de alguns precursores, a confecção de fitas de CCTO pelo método de tape casting, a sinterização das fitas de CCTO obtidas e uma caracterização física e estrutural do material. A metodologia desse estudo pode ser dividida em 4 etapas principais: síntese, preparação de uma barbotina alcoólica, tape casting e sinterização, seguida pela caracterização do material. A síntese nada mais é do que a produção do pó cerâmico através de uma rota química simplificada, que consiste na adição desses precursores: óxido de cobre 2, carbonato de cálcio e butóxido de titânio. O material obtido ali, ele vai ser submetido à calcinação que ocorre dentro de um forno convencional a 750 graus Celsius durante 2 horas. Com isso, nós vamos obter um material na forma de pó. Com isso, também, a gente inicia a preparação de uma barbotina alcoólica, que consiste em adicionar esses precursores ao pó de CCTO, seguindo essa receita de uma barbotina padrão. Essa mistura vai ser levada ao moinho por 48 horas. Ao retirar esse material do moinho, inicia-se a etapa de tape casting, que consiste em derramar o material no aparelho de tape casting e, com o auxílio das lâminas, a gente consegue confeccionar longas fitas de CCTO. Essas fitas elas ficam expostas à temperatura ambiente durante 24 horas para que ocorra a secagem. Uma vez que essas fitas encontram-se secas, elas são recortadas em retângulos menores, como é possível ver aqui, e esses tapes de CCTO são levados à etapa de sinterização, que também ocorre dentro do forno a 1050 graus Celsius durante 6 horas. Agora, passando pelos resultados obtidos, foi possível plotar esse difratograma aqui com os resultados vindos de uma análise de DRX. Aqui a gente consegue ver as fases presentes no pó de CCTO, em que os picos maiores correspondem à fase CCTO e os picos menores correspondem às fases secundárias tenorita e rutilo. Aqui nós temos 6 imagens que correspondem aos 6 tapes de CCTO colados, e essas imagens foram feitas uma vez que os tapes já se encontravam secos, para que fosse possível observar o aspecto que cada um deles apresentava. E aqui tem-se um tape de CCTO após a sinterização e que foi submetido a uma análise de densidade. Com isso, a gente encontrou uma densidade de 4,29 gramas por centímetro cúbico, representando 84% da densidade teórica de 5,05 gramas por centímetro cúbico. Com isso, a gente pode concluir que os tapes colados sofreram uma forte influência da espessura das lâminas, da presença de desmoldante e do tempo que o material ficou no moinho para misturar e homogeneizar, a eficiência da roda química simplificada, porque apesar da gente ter visto que no difratograma havia a presença de fases secundárias, os picos maiores correspondiam à fase CCTO, e apesar da gente não obter os resultados esperados, né, que eram longas fitas de CCTO sem apresentar trincas ou rachaduras, isso mostra pra gente que o estudo nessa área deve ser continuado para aprimorar os resultados obtidos nesse trabalho. E por fim, gostaria de agradecer ao PIBIC e aos meus professores Daniel Tomazini e Maria Virgínia.